fazer um anúncio aqui rapidinho. Eu e o pastor Samuel vamos fazer 15 anos de casado dia 6 de dezembro. Mas nós não temos filho. Mas eu consegui gerar um filho. Não é igual o Espírito Santo não, mas Deus me deu de presente nosso primeiro filho, que é o nosso livro. Da outra vez eu não trouxe. E esse tema é um tema que ele permeia a minha vida, que é o meu machado na vida. Cada um sabe o machado que carrega. E o tema é orei para casar. E por que é esse tema? Porque quando eu aceitei Jesus durante 15 anos, eu fiquei orando para Deus me dar um marido. E eu continuo orando para me manter casada. Então esse livro é um compêndio espiritual, que ele serve tanto para quem está casado, para quem vai casar. Tem 10 capítulos, em cada capítulo tem uma oração específica. E num dos capítulos tem um tema que diz assim: a oração aproxima os iguais. E eu costumo falar, quando as pessoas me perguntam: você conheceu o pastor Samuel aonde? No mato. No mato. Mas como? Atrás de uma moita. Calma, não peca. A moita estava escura, mas tinha a luz do Espírito Santo. Foi no monte orando, irmão. Geralmente você conhece dentro de uma igreja. E eu conheci ele no monte. Estava acampada 3 dias, sem tomar banho. Isso é verdade. No jejum. Mas tinha um cheiro de um perfume da Rosa de Saron. E tinha algumas amigas comigo, que até mais bonita do que eu, magrinha. Mas eu não sei, irmão, ele cismou comigo. Estou falando sério. E aqui dentro a gente conta um bocado da história. Então, se você sentir no coração, no final, passa ali, já Deus te usar. Tem esse aqui, ó, quem gosta de leitura, Augusto Cury, psiquiatra mais lido do mundo. O tema é vá mais longe. Fala para o teu irmão, vá mais longe. Você consegue. E esse aqui também do Augusto Cury, superação. Então, você também consegue superar. Então, no final, se você sentir no coração, esse eu quero dar de presente para a pastora Sheila. Pastor Samuel, dá ali para ela, para mim. Glória a Deus. Toma aqui os outros, guarda ele para mim. Toma aqui para ela e para o pastor Flávio, para eles ler e rir um pouquinho. Tem muita coisa boa aí. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Quantos crê na vitória? Quantos querem vitória? Só que tem um caminho a percorrer. A gente precisa aprender esse caminho para ter a vitória. Nessa quinta-feira. Efésios capítulo 3, versículo 14. Essa palavra, ela está no meu coração a semana inteira. E ela faz parte da minha vida, do meu ministério. E eu acho que é por causa disso que eu estou de pé até a data de hoje. Porque diz assim a palavra do Senhor: é sentado ou em pé? O que você prefere? Sentadinho mesmo? Vamos ficar em pé, por gentileza. Em pé é melhor. No final ali também tem umas bíblias que eu trouxe de São Paulo, umas bíblias bonitas. Deixa Deus te usar, passa ali e deixa Deus te abençoar. Me abençoando. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma toda a família nos céus e na terra toma o nome. Podeis assentar. Quando a gente olha para Efésios capítulo 3, versículo 14, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele percorre toda a província da Galáxia, da Macedônia, da Gaia, e ele vai se dedicar a um propósito. A sua segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo ele vai fazer, ele passa pela província da Ásia Menor. E agora ele vai passar durante 3 anos dentro da cidade de Efésios. O que está acontecendo ali dentro da cidade de Efésios, pastora Sheila? Havia uma idolatria muito grande. Havia templos de idolatria. Tinha até um templo que era dedicado a uma deusa chamada Diana.
Quando você olha para dentro do texto, você percebe que aquela cidade de Efésio ela era fortemente idólatra. Só que a gente precisa entender esse negócio aqui. Idolatria é qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou algum desejo de colocar no lugar que só pertence a Deus. Então, para se quebrar idolatria, ninguém consegue quebrar uma idolatria somente com a minha palavra. Minha palavra não quebra idolatria. Mas o apóstolo Paulo entendeu que ele precisava estar ali esse período para quebrar essa idolatria. E ele só iria conseguir isso através da palavra de Deus, semeando a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para dentro do texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele se dedica a isso. E aquela idolatria foi perdendo a força, foi sendo quebrada. E a gente só consegue destruir certos tipos de idolatria na nossa vida quando a palavra de Deus ela é pregada. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e apta para discernir as intenções do coração. Esses 3 anos que ele passa ali, pregando o evangelho vai ganhar força. O evangelho vai se expandir. Só que a gente percebe que o coração dos gentios dentro da cidade de Efésios, ele vai alcançar o coração daquelas pessoas. Só que quando eu olho para dentro do texto, a gente também percebe que não adianta a gente passar só ouvindo a palavra e não praticar. Não funciona. Que é vitória, tudo que você ouve aqui dentro, durante os cultos, quando você sai dessa porta para fora, se você não praticar, só se torna uma palavra normal. Ela não ganha peso, não ganha força. Olha o que a Bíblia diz: aquele que ouve as minhas e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio os ventos, mas a casa permaneceu firme. Assim é na minha e na sua vida. Veio o vento, mas a casa está firme. Está entendendo? O vento vem pelo telhado, vem pela porta, vem por trás, mas a casa permanece firme. E por que ela está firme? Porque tem a palavra. Então, quando você olha para dentro do texto, você percebe que o apóstolo Paulo, ele tinha uma característica peculiar que toda pessoa evangélica precisa ter. Qual? Perseverança. A perseverança é a qualidade de quem não desiste, de quem persiste, de alguém que tem constância. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Se você quer vitória, tu vai ter que andar com a perseverança, caminhar com a perseverança, dormir com a perseverança, acordar com a perseverança, pensar na perseverança, até Deus responder a tua oração. Sem perseverança, ninguém constrói nada, ninguém chega a lugar nenhum. E por que pessoas estão sendo afligidas? Porque elas estão deixando a perseverança de lado. É perseverança caminhando com oração, oração caminhando com a perseverança. Então a gente começa a olhar, e dentro deste contexto, eu vou ver algumas lições que o apóstolo Paulo traz ao meu coração, e que eu quero dividir com você nessa manhã. E ele começa assim o texto, pastor Flávio: por causa disto, por causa disto, me ponho de joelho. Aí isso deu um nó na minha mente. Falei, meu Deus. Ele falou, você não entendeu? Que o apóstolo Paulo tinha uma causa? E que cada um de vocês dentro da minha casa tem uma causa? Todo mundo que entrou aqui dentro dessa manhã entrou com uma causa. Se eu abrir espaço para perguntar, cada um tem uma causa
específica nessa manhã. Você não entrou aqui dentro por entrar por qualquer coisa. Você entrou aqui dentro com uma causa. E a gente precisa entender como eu vou conseguir resolver esta causa. Aí o apóstolo Paulo ensina, pastor Samuel. O que ele ensina, Paulo? Que quem quer vitória tem que aprender a andar de joelhos dobrados. Ninguém resolve causa sem não dobrar o joelho. Oh, meu Deus. O véu já foi rasgado. A ligação é direta, não tem fora de área, tá entendendo? Ninguém interrompe, ninguém paralisa a tua ligação com o céu. Então o apóstolo Paulo está dizendo para mim que ele aprendeu a andar de joelhos. Aquele homem tinha uma causa. E qual era a causa dele, pastor Flávio? Era a causa que envolvia o reino de Deus. Tudo que tu for fazer, você vai precisar dobrar o teu joelho e falar com quem pode te responder. Tem gente que precisa entender esse negócio. Vai ter momento que você não vai estar afim de orar, mas Deus está dizendo, dobra teu joelho, mesmo sem vontade, começa, porque daqui a pouco o negócio vai esquentando, você liga a turbina, daqui a pouco o negócio está quente, você já está conversando com Deus. Tem pessoas que estão sendo alcançadas pelo desânimo por causa do tempo e da demora, mas você precisa entender, o fato de estar demorando não quer dizer que Deus não vai te responder. Paulo, o que eu faço? Continuo orando, porque quando chegar, vai valer a pena todo o tempo da espera que você esperou em Deus. Deus está dizendo, há uma resposta chegando para a tua causa nesta manhã. Tu não entrou aqui dentro, há um martelo de Deus que bate ao teu favor, há algo de sobrenatural que Deus vai agir na tua causa. Eu não sei se a tua causa é a tua família, se é a tua empresa, se é contrato, se é a tua saúde, mas eu dou uma palavra profética. A intervenção do céu desceu nesta manhã. Você vai precisar ter uma vida de oração. E não vai poder ser só na consagração. Não vai poder ser só no culto da noite. Não vai poder ser só no culto da intercessão. Não, não, não. Porque tudo começa lá dentro da tua casa. Eita. Deus está convidando a Devec do Recreio a entrar no jardim secreto da oração. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo meu amigo Espírito Santo aqui dentro. Deus está dizendo, hoje eu estou te dando um start. E eu vou, Maria, eu vou desbloquear o que estava bloqueando você de entrar comigo num outro nível. Olha o que a Bíblia diz em Abacuque capítulo 3. E a oração do profeta Abacuque. Abacuque entendeu que ninguém começa nada, ninguém faz nada sem não estar envolvido com o dono da obra. Você está entendendo? É Deus dizendo, vai comprar, ora, vai negociar, ora, vai se mudar, ora, vai resolver alguma causa, ora, antes de sair de casa. O que você for fazer, convida Jesus. E por que não dá certo? Porque tu não convida Jesus. João 15:5 diz, sem mim, nada podeis fazer. Vai viajar, chama Jesus. Deus quer fazer morada dentro de você. E a gente precisa entender isso aqui. Porque a Bíblia diz assim, ó. E não vos conformeis com este, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Deus está dizendo o seguinte, ó. Não se conforma com esse mundo não, mas renova o pensamento. Porque quem não renova, trava. E mente travada, tu não sai do lugar e não vai a lugar nenhum. Deus está trocando a armadura espiritual de pessoas aqui dentro.
Deus disse: tua armadura chegou arranhada, quebrada, alvejada, mas hoje eu coloco uma sandália nova, para tu anunciar as boas novas. Eu te dou a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, eu te dou o capacete da salvação, eu te dou espada na mão e escudo da fé. E depois de ter feito tudo isto, ficai firme. Deus está dizendo: aguenta, porque tem resposta em direção à tua casa. Suporta, fica firme, não olha para trás, não recua, avança, independente do que tu está passando. Olha para o céu. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para... Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Olha o que o salmista está dizendo. Com certeza, ele está dizendo a certeza. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do... Então teu socorro não vem de baixo, teu socorro vem de cima. Então a gente vai entendendo e vai percebendo que o apóstolo Paulo está nos ensinando a gente a andar de joelhos dobrados. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente nessa manhã que a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe fazer. E o que Deus mandou você fazer? Então não negocia, fica na ordem que Deus te deu. Pode ninguém estar acreditando, mas se Deus que falou, quem te garante é Deus. Ah, mas é pequeno para você, não importa. Foi Deus que falou, cumpre o que Deus te mandou você fazer. Você não tem que se preocupar com A, com B, o que acha, o que pensa. Você só precisa obedecer o que Deus está dizendo para você. Paula, mas está difícil, não tem problema, está até difícil. Mas quando começar a acontecer, vão ter que dizer: foi Deus que falou e foi Deus que cumpriu. Está entendendo? Ô irmão, a oração, ela tem esse poder. Lembra de Atos 12? Pedro está preso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber: está preso, mas ele tem a força de uma igreja orando por ele, e por isso ele vai dormir. Enquanto existir a oração na tua casa, ela não quebra, porque a oração vai gerar um bloqueio espiritual. O diabo pode até tentar, mas não tem poder e autoridade para penetrar e destruir nada que Deus construiu. Está entendendo o que Deus está dizendo? Continua orando, invocai ao Senhor enquanto se pode achar. A tua oração está movendo o mundo espiritual. Enquanto você está nessa manhã, cadeias estão sendo quebradas, prisões estão sendo abertas, cadeados estão caindo, resistência está caindo por terra. Deus te trouxe para dizer para você: tem acesso liberado. O que tu precisa, eu estou liberando. Deus está liberando o banco, Deus está liberando o contrato, Deus está liberando a assinatura, Deus está liberando resposta. O que estava longe vai chegar para perto. Estou sentindo Deus passar aqui dentro. Eu não sei você, mas eu vou deixar você levantar a mão e dar 1 minuto de glória para Jesus. Que essa casa está tomada, pastora Sheila. Há uma presença. Essa casa já está em ritmo do evento da intercessão do dia 1º. Deus já está quebrando a resistência do inferno. Andalé Maia. Enquanto eu prego, um anjo se posicionou aqui dentro, abriu as asas e já envolveu este lugar. Não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Não vai faltar dinheiro, não derramaia, Sébria. Não vai faltar coisa pequena e nem coisa grande. Deus vai suprir a tua necessidade. Não vai passar vergonha, não vai quebrar, não vai falir, não vai pedir emprestado. O céu é dono do ouro e da prata. Vai chegar. Estou sentindo uma graça. A Bíblia diz em Filipenses 4:6. Isso aqui é um remédio para quem está
preocupado. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas em tudo. Oh meu Deus, que é isso? Ó, as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Deus está dizendo, fique inquieto não. Só confia. Porque quem confia, confia. Agora quem duvida, agora se você confia, coloca na mão de Deus. Você não pode tirar da mão de Deus. Eu sei que é difícil, é complicado, não é fácil. No meio do olho do furacão, você tem que confiar. Você olha para um lado, para o outro, não vê saída. Mas se você tem experiência, faz o que Lamentações 3 diz. Quero trazer à memória somente o que pode me dar esperança. Lembra do que Deus fez. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ninguém impede Deus de operar. Operando Deus. Parece que eu vejo, pastora Sheila, Deus sentado no trono e olhando lá de cima assim. Quem vai me impedir? Quem se apresenta para paralisar o que eu já determinei? Está determinado. Quem pôs invalida da remalha. Oh meu Deus, há uma graça nessa manhã. Deus está dizendo, já dei ordem ao teu respeito. Pode levantar o inferno, pode botar o teu nome onde quiser botar, pode tentar o que quiser tentar, pode entrar na mata virgem, na cachoeira, nada disso vai paralisar, porque quando eu dou ordem, a natureza eita, ela tem que me obedecer. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus. Maia. Jesus está nessa manhã e ele veio aqui para dizer para você: aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Isso é experiência, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus está dizendo, eu estou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha mão. Tem algo acontecendo, vai ter surpresa de Deus. Alguém vai dizer como aconteceu, e tu vai dizer, foi Deus. Quem colocou foi Deus. Quem abriu foi Deus. Como pagou foi Deus. Como comprou foi Deus. Deus entrou nessa manhã. Deus está ouvindo a oração de crentes nessa manhã. Deus está dizendo, dobra teu joelho, sai da zona de conforto, sai da mesmice. Eu não te chamei para você ficar parado, eu te chamei para você guerrear. Você foi alistado para o exército de Deus. Deus não tem como trabalhar com quem não confia. Deus está falando para pessoas nessa manhã aqui dentro. Tu só precisa entender o que Deus tem. Aí o versículo 14, o segundo princípio dentro do texto, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peraí, eu por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nunca se esqueça que você tem um Pai. Aí é que está o problema. Você precisa entender isso aqui. Você não pode esquecer que você tem um Pai. Você lembra da oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no... Então peraí, Jesus está dizendo, o Pai não é só da Paula que está pregando, o Pai é nosso. Então quem tem pai não é bastardo. Quem tem pai é filho. E tu está em pânico por quê? É Deus dizendo para você, você tem um pai. O que Lucas capítulo 15 versículo 20 diz? Conta a história do filho pródigo. Havia dois irmãos, um pede a herança e vai embora, e o outro fica. O que pede herança, pede e vai para o mundo e gasta. E esse é um problema. Você sair e ir para onde o pai não mandou, e você perdeu o que o pai te deu. Está entendendo? E o que está dentro está obedecendo. Só que o que está fora está gastando e está começando a sofrer as retaliações do lado de fora.
Então, enquanto o pai não te der ordem, não sai da onde o pai mandou você ficar. Mesmo você não gostando e não entendendo, permanece, porque o pai sabe o que está fazendo, sabe o que é melhor para você. Aí quando você olha, você vai perceber que o que gastou tudo, começou a comer bolota de porco, começou a entrar numa situação muito difícil. E ele percebeu que quem ficou dentro estava guardado debaixo da sombra do Onipotente, na casa do pai. Está entendendo? Aí ele entendeu o seguinte: eu vou ficar fazendo o que aqui fora, tomando prejuízo? Eu vou retornar para onde eu não deveria ter saído nunca. Só que ele parte em direção. Quando ele está chegando próximo à casa do pai, o pai avista ele de longe, e ele também avista o pai de longe. Só que quando eu vejo isso, eu consigo perceber que o pai sente íntima compaixão. Eita! E ele corre em direção ao pai. Ele se pendura no pescoço do pai, e ele beija o pai, porque o pai está ali de braços abertos esperando ele. Você não entendeu que você pode até ter tropeçado, ter errado, mas o pai está sempre com o braço aberto te esperando e te aguardando e dizendo para você: filho, filha, tu tem um pai. Aí quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber, aí a Bíblia diz em Romanos 8,15: pois vocês não receberam espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Para de se sentir desprezada, fragilizado. Irmão, quando você sabe quem é você em Deus, pode olhar, falar o que quiser, acabou. Eu não estou nem aí para o que acham ou deixam de pensar. O meu negócio é com o pai. Deus está falando para pessoas aqui dentro. Então você não tem motivo para se desesperar. Você tem um pai, e Deus está vendo a tua situação. Deus está dizendo para você nessa manhã: continua crendo naquilo que eu te prometi. Fiel é quem te prometeu, e ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. É impossível para todo mundo, menos para Deus, está entendendo? Haveria alguma coisa impossível para Deus? O que é impossível para você? Seu nome ser chamado no computador para resolver algo? Deus faz, irmão. Deixa eu te contar um testemunho rápido. A mãe do meu marido estava com degeneração ocular, perda de visão. E eu botei ela para fazer exame ali na prefeitura de Belfor Roxo. Foi constatado que ela precisaria tomar 6 injeções. Cada injeção R$1.200 no particular. E eles disseram que lá no hospital de Belfor Roxo não tem essas injeções. Teria que entrar na fila do CISREG do estado. Eu preocupada com a situação, vendo meu marido abatido, que a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Tem que estar de acordo. O que eu resolvi? Aí conversando com um pastor amigo meu, aí até falei para ele: pastor, me ajuda em oração, que eu estou numa guerra aí com a minha sogra, e qual o problema? Falei: esse. Ele: tá bom. Daqui a pouco ele retorna para mim. Um dia de sábado: Paulo, manda aí o cartão do SUS da tua sogra. Falei: é mesmo? Isso era num sábado. Falei: o que aconteceu? Eu consegui as injeções para ela. Nem na fila do CISREG ela vai entrar. Senti uma inveja, hein? Do meu milagre, hein? Foi muito pouco glória para Jesus. Olha, aqui tá indo embora a inveja desse lado. Ah, meu Deus. Passou e foi embora. Acabou. Aí ele falou para mim assim: eu dei teu zap, eles vão ligar para você na segunda-feira. Eu falei: tá bom. Não demorou 20 minutos, ligaram para mim no mesmo dia, no sábado. Eu tomei um susto. Falei: SUS? Mas é isso que eu quero que você entenda. Ele, aí mandaram para mim o papel. Dia 12 ela vai fazer o exame de retina. Aí vocês têm que ir lá. É Deus dizendo para mim que quando Ele quer fazer, Ele passa por cima do SUS. Ele entra no computador do juiz. Está entendendo?
Ele vai na mente de quem tem que ir, ele abate o valor da dívida. Está entendendo? Ele toma a boca de alguém só para te abençoar. Está entendendo o que Deus está falando? Ele faz a enfermidade sumir do teu corpo. Porque quando Deus quer fazer, irmão, a Bíblia diz que Ele faz. Faz o quê? O salmista diz: faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas aí, ajudei a mãe do meu marido. Olha isso aqui, que coisa complicada. Aí meu pai está com 80 anos, minha mãe morreu em novembro. Então, tudo muito novo. Eu tive que assumir para cuidar do meu pai. Ele mora em Belfor Roxo. E meu pai não estava enxergando, levei para o hospital. Chegou lá, fez esse exame. Dele é glaucoma e também não tem tratamento. Falei, e agora, Jesus? Queimei o cartucho com a minha sogra e fiquei. E meu pai, Jesus? Como é que vai ser isso? Tem estrutura para ouvir? E por que eu alcancei a dádiva? Porque eu sou boazinha? Não. A mãe do pastor Samuel, ela tinha um ciúme muito doido dele quando nós casamos. E uma certa vez, pastora Sheila, ela falou assim para ele: Samuel, porque ela não entendia esse movimento de viajar. Pedra que muito rola não pega limo. Entendeu? A gente que vem de Belfor Roxo não é fácil, não. A gente é resiliente, igreja. Você não queira nunca vir de Belfor Roxo. Eu falei, essa pedra que não pega limo é eu que vivo nas igrejas aqui, ali, acolá. Eu falei, que afronta, Jesus. Eu falei, Senhor, ela tinha um ciúme, ela me perseguia. Eu gastei o meu cartucho com ela. É ele, porque tu não guardou mágoa, vou fazer pelo teu pai. Aí do nada o mesmo pastor ligou. Tudo bem? Como é que foi? Ela falei, foi benção, ela já marcou dia 27 de junho, ela vai tomar a primeira injeção. Agora o problema é meu pai, que deu lá glaucoma. Ele então peraí. Ó, ele já mandou para mim, dia 27 de julho, ele vai se consultar lá também, vai conseguir o tratamento do glaucoma. Tá entendendo? Você tá entendendo que quando Deus quer, Ele não popa de liberar milagre, é numa sequência, uma atrás da outra. Eu vou melhorar o negócio para você entender. Tudo que estava retido e estava preso, Deus quando começar a soltar, você já entendeu, já está até de pé. Quando Ele começar a soltar, vai ser um negócio tão extravagante que vai mexer e confundir com a mente do teu inimigo. Ninguém vai entender o que vai acontecer. Tem coisas sendo liberadas nesta manhã. Te prepara, tem contrato chegando, tem notícia, o telefone toca. Deus vai te surpreender. Vai ter culto de ação de graça, vai ter oferta de gratidão do altar pelo que Deus está fazendo hoje. Marca na tua agenda, te prepara. Eu quero ser usada em profetizar. Dentro de 7 dias tem gente que na outra quinta vai pedir oportunidade e vai dar o testemunho. Assim te diz o Senhor na terra. Tem salvação chegando, oh meu Deus. Aquele que lá no meio da tua família, Deus vai alcançar com salvação. Deus vai passar nesse banco chamado Banco do Brasil. Deus vai passar no Banco do Itaú. Deus vai passar no Bradesco. Enquanto você está aqui dentro, não se surpreende não. Se o Pix cair na tua conta, vai ter notícia. Só porque tu resolveu dar as primeiras horas do dia para Jesus. Jesus vai te surpreender. Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu estou encaminhando para terminar, que a água demais mata a planta. Olha o que o versículo diz: do qual toda a família
nos céus e na terra, toma o nome, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa manhã. Nunca abra mão daquilo que Deus lhe entregou. Tua família. Mas a minha família é meia torta, meia problemática, mas é tua. Deus confiou para você. Então você não pode negligenciar. Segura firme e vá até o fim. Não larga não. Porque o que está dando errado agora, amanhã dá certo. Só que a gente precisa entender isso aqui. O padrão, dobra teu joelho aqui, olha, dobra teu ouvido aqui. O padrão nunca foi a terra. Deus nunca estabeleceu a terra como padrão. O que Deus estabeleceu como padrão foi o céu. Lembra? Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus. Então Deus não começa por baixo, Deus começa por cima. Lembra de Gênesis 15? Ele pega um camarada, pai da fé, chamado Abraão. Abraão, sai da tenda, vem para fora. Conta tuas estrelas que está no céu, se é que tu podes contar. Assim será a tua descendência. O padrão sempre foi o céu, irmão. Não anda pelo padrão da terra, porque você pode se decepcionar. Mas anda pelo padrão da palavra que veio do céu. Aqui não erra, é inerrante, não tem como errar. Quando Deus fala, está falado. Então, se Deus te deu alguma coisa, um projeto, um sonho, fica onde Deus te confiou, que Deus falou com você. Por quê? Estão tentando destruir a base da família. A sociedade quer destruir. Aí você olha e diz assim: ah, não está acontecendo nada. Está sim, você que não sabe. Jesus está agindo no particular. E quando ele age, a gente não entende o que ele faz. Irmão, Deus está falando para pessoas aqui dentro. Quem manda no céu e manda na terra é Deus. E quando ele manda, está mandado. Oh, meu Deus, tem coisa nova chegando. Tem alguma cantora que pode vir aqui cantar? Fica de pé comigo. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro: tem portas se abrindo, tem providência, tem recurso financeiro chegando, tem algo da parte de Deus. Oh, e o que eu preciso fazer? Só vive Eclesiastes capítulo 3, que debaixo do céu há um tempo determinado. Enquanto não acontece, faz o que você está fazendo, vai dando glória. Enquanto não acontece, vai dando aleluia. Enquanto não acontece, vem para intercessão, vem para vigília, vem para oração. Movimenta, faz o que tu não está acostumado a fazer, que tu vai ver o céu fazer o que tu não está acostumado a ver. Chama a atenção de Deus, faz algo diferente. Quando eu queria um marido, todo mundo casando, eu não casava. Peguei uma oferta, abri o envelope, separei uma quantia grande, uns R$1.000. Aonde eu chegava, na hora da oferta do envelope, eu abri o envelope por um marido. Jesus, um marido, o senhor está ouvindo? Você é fé, irmão. Firme fundamento das coisas que não se vê. Expectativa. Eu estava tendo expectativa no meu milagre. Mas o tempo ia passando e demorava. Aí mudei a oração. Senhor, estou entrando no Salmo 70. Apressa-te, ó Senhor, e me dá um marido. Está demorando muito, Pai. Aí comecei a orar. Apressa-te, apressa-te. Aí Deus dizia assim: estou caprichando, que quando chegar, você vai me agradecer. Então faz. Aí fui para monte, acampei. Esperava conhecer um marido em qualquer lugar, menos no mato. Irmão, Deus faz umas coisas inusitadas.
Está entendendo? Deus vai te surpreender, vai tirar o fôlego. Tu vai cair chorando que nem o pastor Flávio. Ele sabe porque que ele estava chorando na hora da oferta. Que ele é resiliente com a mim, veio de Belford Roxo. Nós morava tudo perto, Nova Aurora, Belford Roxo, é tudo uma luta ali, muito grande. Você tem que querer muito Deus. Se tu não tiver Deus na vida, tu não vai. Você está me entendendo? Não pode ser minha boca, minha cueca, não. Tem que querer mesmo, tem que cair para dentro. Então quando ele atravessa, que ele olha para a história dele, da esposa dele, da pastora Sheila, eles ficam só agradecendo. Obrigado, da onde o Senhor me tirou. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Seja grato a Deus por tudo que Ele está fazendo, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. Tem gente aqui dentro que não vai ter como agradecer o que Deus vai fazer, que tu vai dizer como aconteceu, tu não vai ter explicação. Milagre não se explica, vive. Pode louvar, dá remada.